Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banco do Brasil. E só para lembrar, quem quiser ter acesso ao curso completo, com a apostila em PDF, com todos os slides que eu utilizo nas aulas, com material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, primeiro link aqui na descrição. E no mais, peço aí para vocês deixarem um like nesse vídeo e desejo a todos vocês uma excelente aula. Pessoal, para a gente conseguir entender aqui o conceito de estratégia no âmbito empresarial, primeiro a gente vai entender aqui o que é a palavra estratégia, da onde que ela vem e qual que é a finalidade dela. Então, ela tem origem aqui no termo grego estratégia e que significa plano, método, manobras ou estratagemas que são usados para alcançar um objetivo ou um resultado específico. E essa palavra, né, ela inicialmente ela foi utilizada em um contexto militar. Então a gente pode pensar, né, que eram os planos, métodos que os generais eles utilizavam para vencer alguma batalha, vencer alguma guerra. Estratégia era isso. E aí a gente consegue elencar aqui algumas características que estão associadas à palavra estratégia, tá? E isso não só na origem aqui do termo, né, que teve esse contexto militar, mas a gente vai ver que essas características ainda hoje elas são utilizadas mesmo em um contexto empresarial. Então, tem que prestar bem atenção. Primeiro, tá? A gente associa aqui que a estratégia ela é voltada para o longo prazo, porque ela estabelece uma visão a longo alcance para guiar as ações futuras e também alcançar os objetivos desejados. Ela vai fazer uma análise do ambiente, né? E esse ambiente, ele vai ser tanto o ambiente interno, né? Se a gente pensar no contexto militar, a gente está pensando que os generais, eles estão, então, montando uma estratégia para conseguir alcançar um objetivo que é vencer uma determinada batalha. Para isso, né, para ele colocar essa estratégia em prática, primeiro, essa estratégia ela é voltada mais a longo prazo, né? Que é vencer aquela batalha lá na frente, não é algo de imediato nesse momento. Segundo, ele vai fazer uma análise do ambiente, ele vai analisar internamente, né, quais são suas forças, fraquezas também, e vai analisar externamente, né, os adversários, os concorrentes. Ele vai fazer essa análise na medida do possível para entender como é que está o ambiente externo, identificando fatores que podem influenciar a realização dos objetivos, que nesse caso, né, em um contexto militar seria, nesse exemplo que eu coloquei, seria vencer a batalha. Bom, a gente tem, né, a partir dessas informações que são levantadas, a gente tem, então, a estratégia ela fornecendo aqui uma estrutura para a tomada de decisões que são informadas, priorizando as ações que melhor contribuem para o alcance dos objetivos. E não basta, né, a gente estabelecer a estratégia, fazendo essa análise dos ambientes, tomando uma decisão informada, se a gente não fazer a comunicação àquelas partes que estão envolvidas, né? Porque só as pessoas que pensam na estratégia, muitas vezes elas não vão ser aquelas partes que vão estar ali colocando a estratégia em execução. Então, para isso existe uma parte que é muito importante, que é em relação à comunicação, tá? A estratégia ela tem que ser comunicada de forma clara para todas as partes envolvidas, para garantir o engajamento e a cooperação adequados. Perfeito, tá? Então, estratégia associem com essas características aqui. Lembrem também que ela teve início no contexto militar, mas onde a gente utiliza a estratégia aqui para diversas situações. E também a gente tem que entender aqui o conceito de planejamento e fazer essa diferença em relação à estratégia, tá? Porque muitas vezes o conceito aqui dessas duas palavras ele acaba se confundindo. Então, planejamento, ele é um processo de preparação para alcançar um objetivo específico. Ele envolve o estabelecimento de metas claras e a criação de um conjunto detalhado de ações e etapas para atingir essas metas. Então, a gente tem a estratégia, né? Que ela vai ser esse plano geral que vai estabelecer, né, o que a empresa ou, né, o que em contexto militar, né, o que aquele determinado exército está fazendo para conseguir chegar no seu objetivo, que é de vencer a batalha, e se for uma empresa, no que ela está fazendo para alcançar os seus objetivos. E o planejamento, ele vai nos trazer, então, um conjunto detalhado de ações que vão ser tomadas para que a estratégia ela seja executada. Então, ele se concentra em tarefas de curto e médio prazo para executar a estratégia. Eu vou ter lá detalhadamente, né, o que vai ser feito em curto e médio prazo para colocar a estratégia que tem essa visão mais de longo prazo em execução.
tá? No planejamento, então, eu tenho que ter bem claro quais são os objetivos, né? O que deve ser feito e também os planos, que é como que isso deve ser feito, né? Como é que a gente vai fazer, então, para conseguir chegar no objetivo que foi definido? O planejamento é que vai responder isso, traçando detalhadamente quais são as ações que vão ser tomadas, tá? Aí um exemplo aqui em um contexto que é mais a nossa realidade, tá? O meu objetivo, ele pode ser ser aprovado em um concurso público, tá? Esse é o meu objetivo finalístico. E aí eu vou traçar uma estratégia para conseguir essa aprovação, bem como eu também vou traçar qual que vai ser o planejamento, o que que eu vou fazer dia após dia para conseguir executar a estratégia que foi definida e conseguir alcançar o meu objetivo final, que é ser aprovado. Então a estratégia, ela tem essa característica de ser mais generalística, né? Ela vai trazer uma ideia geral. Por exemplo, eu vou definir qual que é a área do concurso, vou escolher um curso para eu estudar e vou estabelecer o tempo de preparação que eu tenho até a prova, né? São 2 meses, são 3 meses. Tudo bem. A partir disso, que eu já tenho então essa visão geral, tenho o curso, tenho o tempo que eu tenho disponível até a prova, tenho também qual que vai ser a área do meu concurso, qual que vai ser o concurso específico que eu vou fazer, eu vou começar a traçar essas metas diárias, né, de estudo que eu tenho para conseguir chegar. Então, eu vou elaborar um cronograma de estudos, vou determinar metas semanais e diárias de estudo e também vou estabelecer aqui índices de avaliação de desempenho para saber, né, se eu estou conseguindo entender a matéria para chegar competitivo na prova. Então, o planejamento ele vai traçar essas metas, tá? Esses indicadores de desempenho para a gente ver se o que está sendo executado realmente está sendo aquilo que foi definido. Agora, a gente passa aqui para falar especificamente, tá, da estratégia em um âmbito empresarial. Mas a ideia que a gente acabou de associar, né, de longo prazo, de fazer uma análise do ambiente, de entender, né, de fazer a comunicação, isso aqui ainda vai valer, tá? Então, em um contexto empresarial, a estratégia ela envolve a mobilização de todos os recursos da empresa em uma escala global para alcançar objetivos de longo prazo. Estratégia, longo prazo, tá? Esses recursos eles incluem aspectos financeiros, humanos e de materiais. Então vai acontecer a mobilização aqui de aspectos financeiros, humanos, né, que são os funcionários aqui das empresas, e materiais, né, que é o que ela tem ali para que aconteça a produção. Se a gente estiver falando de uma empresa que produz algum tipo de produto, vai acontecer a mobilização de todas essas áreas da empresa para que se alcance um determinado objetivo de longo prazo, tá? Características aqui principais. As decisões estratégicas, elas são tomadas no nível mais alto da organização. E elas têm um impacto significativo em toda a empresa. Elas são feitas pelos principais líderes e influenciam toda a organização. Então, voltando àquela ideia, né, de que a estratégia ela é pensada pelas pessoas que estão ali no âmbito de tomar as decisões, mas não necessariamente, e muitas vezes não vão ser essas pessoas que vão executar a estratégia que foi definida. Elas pensam e passam isso para a empresa e a empresa, com seus funcionários, vai ter que executar essa estratégia que foi definida, tá? Ela vai definir uma visão de longo prazo da empresa, estabelecendo a direção que a empresa deseja seguir e as iniciativas necessárias para atingir esse futuro desejado, que é de longo prazo. Ela também envolve uma análise do ambiente, e aí a gente sabe, né, que vai ter a análise do ambiente interno, né, que é o que está ali no contexto da empresa, né, seus funcionários, seus materiais, seus aspectos financeiros. E também uma análise do ambiente externo, que são os concorrentes e que podem sim, né, influenciar no alcance desses objetivos de longo prazo, permitindo a identificação de pontos fortes e fracos, que a gente sabe que pontos fortes e fracos eles estão relacionados ao ambiente interno da empresa, bem como também das oportunidades e ameaças do mercado. E isso vem de fora, né, uma análise do ambiente externo. Então, a estratégia empresarial ela traz essas características. E aí, tá? Eu posso aqui, né? Diferentes autores trazem diferentes formas de estratégias que podem ser tomadas pelas empresas, pensando, né, nessa visão aqui de longo prazo, pensando que a estratégia ela vai direcionar as ações da empresa. Aí, quais são algumas dessas estratégias, tá? As principais estratégias aí que os autores dessa área eles colocam. Vamos lá, então. Estratégia de crescimento. Aqui eu tenho que a empresa ela vai adotar uma estratégia que está voltada
ao aumento da capacidade produtiva, ao aumento do lucro, vendas e participação de mercado. O foco aqui é aproveitar as situações favoráveis da área de atuação da empresa e transformá-las em oportunidades de negócio e aumento do valor da empresa. Então, quando uma empresa ela estabelece uma estratégia de crescimento, é porque ela está preocupada com o quê? Com o aumento da sua capacidade produtiva, produzir mais, aumentar o lucro, aumentar as vendas, aumentar a sua participação no mercado, o que consequentemente, né, vai trazer aqui aumento de vendas e aumento de lucro. Tá? Isso então, estratégia de crescimento. E aí a gente pode vir aqui ainda e subdividir diferentes formas de se alcançar, né, esses objetivos aqui. Então são subestratégias aqui relacionadas à estratégia de crescimento. Por exemplo, a internacionalização, que é quando a empresa ela vai expandir as suas operações para mercados internacionais. Então pensa aquela empresa que ela produz apenas no mercado doméstico. Se ela começar a expandir as suas operações para os mercados internacionais, ela não vai conseguir talvez aumentar a sua participação no mercado em um contexto global, aumentar as suas vendas, aumentar o seu lucro? Sim. Então, através da internacionalização, eu consigo chegar aqui numa estratégia de crescimento. Outras formas, né? Joint venture, que é a parceria entre duas ou mais empresas para realizar um projeto ou empreendimento em conjunto. Talvez esse projeto, né, precise de duas empresas ou mais para acontecer. Uma empresa só não conseguiria fazer. E se não acontecer essa parceria, esse projeto não vai ir adiante. A partir do momento que eu tenho a parceria, eu consigo fazer isso, eu posso ter um aumento das vendas, aumento na participação no mercado, tá? Fusões e aquisições, aqui já não é mais uma parceria, tá? É o crescimento através da aquisição de outras empresas, né? Uma empresa que vai comprar outra empresa, e assim ela vai aumentar a sua participação de mercado. Ou então uma fusão entre empresas similares. Eu tenho uma empresa A e uma empresa B, e elas fazem a fusão, tá? Também é possível. E expansão, tá? De maneira mais generalística aqui, é o aumento das operações da empresa, seja em termos de alcance geográfico, saiu de um único estado e começou a trabalhar com mais estados, né? Ou municípios, capacidade produtiva ou diversificação de produtos e serviços, tá? Então aqui, de maneira mais generalística, também é uma estratégia de crescimento. Estratégia de desenvolvimento. Aqui se concentra na melhoria contínua, inovação e aprimoramento dos produtos, serviços e processos da empresa. Estratégia de desenvolvimento, então, traz essa ideia de inovação, de aprimoramento, de melhoria, tá? Essa estratégia busca fortalecer a posição competitiva da organização, permitindo que ela se adapte às mudanças de mercado e mantenha-se relevante ao longo do tempo, tá? Então aqui essa preocupação em desenvolver a empresa, de trazer essa ideia de inovação. Tanto que dentro aqui das subespécies, né, da estratégia de desenvolvimento, eu tenho a inovação, tá? Que foca na criação e implementação de novas ideias, tecnologias ou processos para melhorar a eficiência ou desenvolver produtos inovadores. Diferenciação, tá? Quando a empresa, então, ela busca destacar, né, busca se destacar em relação os seus produtos e serviços em relação aos seus concorrentes, criando uma vantagem competitiva baseada em características únicas. Ela está se diferenciando aqui da concorrência. E para isso ela vai mudar aí seus produtos e serviços. Aperfeiçoamento de processo, de novo essa ideia de desenvolvimento, tá? Otimizar seus processos internos, eliminando desperdícios, reduzindo custos e aumentando a eficiência operacional, tá? Renan, uma empresa ela pode combinar aqui uma estratégia de desenvolvimento com uma estratégia de crescimento? Pode, né? A partir do momento que ela busca essa posição aqui de vantagem competitiva, porque ela acabou desenvolvendo seus produtos, ela também pode ter aqui uma maior participação no mercado, maior número de vendas. Então não são estratégias conflitantes, tá? Eu posso em alguma medida ter essas duas. Mas pensando em prova, que é o que importa, né? Se a questão ela cair e ela nos trouxer uma definição e nos solicitar qual tipo de estratégia que é, quando falar estratégia de crescimento, eu vou associar com isso, aumento de vendas, aumento de lucro, participação de mercado. Quando falar em estratégias de desenvolvimento, eu vou associar com essa ideia de inovação, diferenciação e também de aperfeiçoamento, tá? Aí aqui eu tenho outras duas estratégias que aqui elas são conflitantes com essas duas que a gente acabou de ver, tá? Estratégia de manutenção. Aqui consiste em preservar a posição atual da empresa no mercado e garantir a continuidade de suas operações com eficiência e estabilidade. Em vez aqui da empresa, então, ela buscar uma expansão ou crescimento agressivo,
Na estratégia de manutenção, a empresa ela vai consolidar a sua posição, proteger a sua participação no mercado e continuar atendendo aos clientes existentes de maneira satisfatória. Então, daqui a pouco a empresa ela já chegou num patamar, né, onde custa muito caro para ela continuar crescendo de forma agressiva, ou talvez nem faça sentido. Ela já chegou na posição que ela queria. O que que ela vai fazer? Não tem como continuar crescendo infinitamente, né? Então ela vai trabalhar em manter essa posição que ela tem. Tá? Então ela não vai visar aqui trazer um grande aumento nas vendas. Não, só quer estabilizar. Tanto, né, que em relação aqui às subespécies que eu tenho estabilidade, especialização e nicho. Então, na estabilidade, ela vai concentrar os seus esforços em aprimorar a eficiência operacional, manter a fidelidade dos clientes existentes e proteger a sua participação no mercado. Na especialização, ela vai virar especialista em um determinado setor, produto, serviço ou tecnologia. E se ela optar aqui pelo nicho, ela vai procurar identificar um segmento pouco explorado pelo mercado em geral, onde ela vai atuar de forma única e se tornar líder ou referência nesse nicho específico, tá? Então, estratégias aqui associadas com a estratégia de manutenção. Eu ainda tenho a estratégia de sobrevivência, tá? Que aqui eu vou ter a empresa numa situação caótica, né? Onde ela, daqui a pouco ela está tendo prejuízo e o que ela vai fazer aqui é apenas se manter no mercado até que a situação ela se reverta. Então, quando a empresa ela não tem outra alternativa e se encontra em uma situação inadequada e caótica, ela pode adotar a estratégia de sobrevivência. A primeira decisão estratégica, nesse caso, é parar os investimentos e reduzir as despesas ao máximo. Essas medidas são tomadas para que a empresa possa se reorganizar com o intuito de alcançar objetivos mais tangíveis no futuro. Então ela muda a sua forma aqui, né? Ela vai ou reduzir custos ou vai fazer desinvestimento, muda a sua forma de atuar para que no futuro talvez essa situação ela se reverta, ela volte então daqui a pouco a adotar uma estratégia de manutenção, de desenvolvimento ou de crescimento. E aí, como eu falei, tá? Nas subespécies eu tenho a redução de custos, que é quando a empresa ela corta gastos, né, desnecessários aí, e tem o desinvestimento, que é um pouco diferente. Desinvestimento, ela tem, por exemplo, uma máquina que ela utiliza para produzir seus produtos e ela vai vender essa máquina. Notem que talvez, né, ao vender essa máquina, ela vai ter uma redução de custos. Daqui a pouco, né, o custo para manter essa máquina funcionando. Mas ela está vendendo, ela está fazendo um desinvestimento, tá? Então é isso que caracteriza essa diferença entre redução de custos e desinvestimento. Um outro conceito também, tá? A gente está passando aqui pelas definições de autores sobre estratégia empresarial. Uma outra definição que também aparece é o de estratégias genéricas, tá? E aqui a gente tem o seguinte: quais são essas estratégias genéricas que eu tenho? Lembrando, né, que estratégia ela sempre tem essa ideia de ser genérica. Estratégia de liderança ou de custo total, de diferenciação ou de enfoque. A gente vai ver que, de certa maneira, tá, os conceitos que a gente vai ver agora, eles são parecidos em alguma medida com o que a gente já viu até agora. Então, na estratégia de liderança ou de custo total, a empresa ela foca em diferenciar-se através do preço mais baixo, né? Estratégia de liderança através de um preço mais baixo. Aqui as empresas adotam essa abordagem, geralmente elas oferecem produtos que são padronizados, são produzidos em larga escala e com custos reduzidos. Então, por conta de ter um produto que ele é padronizado, que não tem muita diferenciação entre um e outro, ela consegue produzir em uma maior escala e reduzir os custos. O objetivo aqui é maximizar a eficiência para oferecer produtos a preços mais baixos que os dos concorrentes. Esses produtos eles mantêm um padrão mínimo de qualidade, mas não são complexos ou altamente diferenciados, tá? Então, alguns tipos de produtos eles podem ser assim, né? Podem ser padronizados. Não são todos os produtos que vão poder ser dessa maneira, tá? Mas a partir do momento que a empresa ela consegue fazer isso, ela adota aqui uma estratégia de liderança ou de custo total, onde a vantagem competitiva dela em relação aos concorrentes vai ser oferecer um produto com preço mais baixo. Estratégia de diferenciação. O objetivo aqui já é diferente, né? A empresa ela tem como objetivo criar uma percepção de valor único nos clientes. Valor é aquilo que o cliente ele enxerga, né? Que a empresa está trazendo para ele. Então, se é um valor único, é algo que só aquela empresa está trazendo, oferecendo produtos ou serviços exclusivos. Tais produtos eles podem atender uma demanda específica ou ter características que os tornam únicos no mercado, ou seja, diferente das demais empresas. Empresas que adotam essa estratégia geralmente focam em qualidade,
inovação ou características exclusivas que justifiquem um preço mais alto, tá? Então, em relação àquelas empresas que vão estar aqui na estratégia de liderança, na diferenciação, eu talvez tenha um produto que ele tem um preço mais elevado, mas o que justifica isso é trazer algum tipo de exclusividade, algum tipo de diferenciação, né? Justamente esse produto com mais qualidade. E, de certa forma, isso vai fazer com que os clientes entendam que eles estão recebendo valor, né? E que aceitem, então, pagar esse preço mais alto. Estratégia de enfoque. Concentra-se em atender às necessidades específicas de um nicho de mercado. As empresas que adotam o enfoque se especializam em satisfazer as demandas de um segmento particular, seja através de custos mais baixos, que é o enfoque em custo, ou através da diferenciação, enfoque em diferenciação. Então, no enfoque, né, eu posso também subdividir aqui no enfoque em custo, que é oferecer um produto com preço mais baixo, ou no enfoque em diferenciação, que é aquele produto com mais qualidade. A diferença, né, é que no enfoque eu vou atender às necessidades de um nicho de mercado. É muito semelhante, né, com esse outro conceito que a gente acabou de ver aqui de subespécie de estratégia de manutenção, né, que é a de nicho. Então, como eu falei, os conceitos aqui, eles vão pegando características em comum, porque a gente está falando aqui de diferentes autores que estão falando sobre o mesmo tema, que é a estratégia empresarial, tá? Ponto de atenção aí para vocês. Essas estratégias elas são chamadas de genéricas porque são amplamente aplicáveis em diferentes tipos de organizações, independentemente do tamanho ou do setor. Podem ser empregadas em empresas que produzem bens simples ou complexos, ou que prestam serviços básicos ou especializados. Eu só chamo atenção, tá, que não são todos os produtos que aceitam uma estratégia de liderança ou uma estratégia de diferenciação. Depende. Mas de característica geral, a gente pode dizer que essas estratégias elas se aplicam sim a diversas empresas, independentemente do tamanho, independentemente do produto que está sendo ofertado no mercado. Tá? Outros conceitos aqui que também são relacionados à estratégia: a integração vertical e a integração horizontal. São estratégias que podem ser adotadas pelas empresas, tá? Vamos lá, integração vertical. Ela ocorre quando uma empresa ela expande as suas operações para incluir diferentes etapas da produção e distribuição de produto ou serviço, controlando mais de uma fase do processo produtivo. Isso pode incluir a produção de matérias-primas, fabricação, distribuição e venda final ao consumidor, tá? Porque eu posso, por exemplo, ter uma empresa, né, que ela vai fazer um carro, né, só tomando como exemplo aqui. Se daqui a pouco ela só recebe as peças de um outro fabricante, o que ela está fazendo, né? No processo produtivo, ela só está fazendo o produto final, que é o carro. Antes disso, né, eu tenho um outro fornecedor que está daqui a pouco fazendo as peças lá que vão nesse carro, outro que está fazendo a central de multimídia, outro que está fazendo os pneus, e a empresa ela vai pegando, então, desses fornecedores essas matérias e depois ela produz o produto final, que é o carro. Talvez ainda quando ela for fazer a venda, talvez ela faça uma concessionária, talvez nem faça para o consumidor final, tá? Então, na integração vertical, o que, que vai acontecer? Aqui eu vou ter a empresa ela assumindo essas outras etapas produtivas do processo. Talvez ao invés de ter que ficar contratando diferentes fornecedores para produzir o carro, talvez ela mesma comece a fazer os pneus, comece a fazer as peças que vão compor o carro. E aí ela vai expandir essas operações, né? E isso é o que a gente chama aqui de uma integração vertical. E daí a gente pode dividir aqui em integração vertical para frente e integração vertical para trás, tá? A para frente também é chamada de ajustante e a para trás a montante. Então, para frente eu tenho o seguinte: a empresa ela expande suas operações para as etapas posteriores da cadeia de valor. Exemplo, para a gente entender: um fabricante de produtos eletrônicos que adquire ou cria suas próprias lojas de varejo para vender diretamente ao consumidor. Então, eu falei, né? Aquela empresa de carros, por exemplo, ela pode ainda fazer o carro, que é o produto final, e vender isso para uma concessionária, né? Na forma de atacado. E aí a concessionária, ela seria aquele segmento do varejo, que a concessionária venderia ao consumidor final. Uma vez que a gente tira a concessionária e a empresa começa a vender diretamente ao consumidor final, eu tenho uma integração vertical para frente, ajustante. Eu estou indo para a frente do processo produtivo. E tem a integração vertical para trás, a montante. Aqui ela expande suas operações para as etapas anteriores da cadeia de valor,
Por exemplo, né, uma montadora de automóveis que decide fabricar seus próprios componentes em vez de comprá-los de fornecedores externos. É exatamente o exemplo que eu falei para vocês, né? Ela vai começar a fazer, então, as matérias que ela vai utilizar no carro. Renan, ela pode, né, daqui a pouco, colocar uma integração vertical para frente e uma vertical para trás? Pode, né? Aí a gente vai ter as duas estratégias aqui sendo utilizadas. Eu tenho também uma estratégia que ela é horizontal. Aqui é um pouco diferente, tá? Aqui a empresa ela expande as suas operações através da aquisição ou fusão com outras empresas que operam no mesmo nível de cadeia de valor, ou seja, né, que oferecem produtos e serviços similares. O objetivo é aumentar a participação do mercado, reduzir a concorrência e obter economias de escala e também melhorar a eficiência. Então, na integração horizontal, eu vou ter fusão, vou ter aquisição de empresas que estão produzindo o mesmo produto ou serviço, né, duas fabricantes de automóveis, por exemplo, que vão se fundir e vão ter uma participação maior no mercado, né? Então, de novo, relacionado agora com a ideia aqui que a gente viu, né, de estratégia de crescimento relacionado com fusão e aquisição. Só que dentro também desse conceito que aparece aqui quando a gente fala de estratégia empresarial, né, que é em relação à integração, seja ela vertical ou horizontal. Nesse caso aqui, a horizontal. Vamos falar então agora do planejamento empresarial, tá? A gente já tem uma ideia do conceito de planejamento. Agora a gente vai ir um pouco além, né, e entender como é que o planejamento ele pode ser colocado em um contexto empresarial. Então, ele é o processo que envolve a definição clara e estruturada das ações e metas que a empresa precisa empreender para alcançar os seus objetivos previamente estabelecidos, né? Aqueles que trazem a visão geral da empresa, aqueles que vão direcionar as ações da empresa no longo prazo. Então, ele desempenha um papel de guia, direcionando as equipes e toda a organização em direção à concretização daquelas estratégias que foram traçadas. E aí é importante a gente acabar diferenciando o conceito de planejamento e o de plano, tá? Entender essa diferença entre os dois. Então, planejamento, ele é uma função administrativa e um processo contínuo dentro da organização. É o ato de definir o caminho e os métodos que a organização ela deve seguir para alcançar seus objetivos, tá? Então, são aqueles objetivos de curto e médio prazo, aquelas metas claras que são definidas. E aí eu tenho o plano, que é o resultado concreto do planejamento. Ele é um documento ou conjunto de ações que detalham como os objetivos do planejamento serão alcançados. O plano ele é um evento intermediário que liga a elaboração teórica do planejamento à sua implementação prática. Então lá, né, eu tinha, por exemplo, a estratégia, né, que era como eu ia ser aprovado em um concurso público, estabelecer lá qual que é o curso, qual que é a área que eu ia estudar. E aí, no planejamento, eu tinha que elaborar um cronograma de estudo e colocar também quais seriam as minhas metas diárias, semanais de estudo. No plano, então, eu vou ter traçado lá exatamente quantas horas eu vou estudar por dia, quantas horas eu vou ter que estudar por semana. Ele é o resultado do planejamento. Eu definindo o planejamento que eu vou ter um cronograma, eu vou ter uma meta. E aí, no plano, eu estabeleço os detalhes de como que isso vai ser executado, tá certo? E sempre alinhado com a estratégia, né? A estratégia que vai ter essa visão mais geral para alcançar o objetivo final, que é de ser aprovado no concurso. E isso a gente adota também para o contexto empresarial, tá? E aí o interessante é que algo que aparece muito, né, em provas é essa definição aqui, aonde a gente divide o planejamento em níveis hierárquicos. Aí eu tenho o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Cada nível desses aqui, ele aborda uma perspectiva específica do planejamento, atendendo aos diferentes horizontes de tempo e detalhando e trazendo o detalhamento necessário para o funcionamento eficaz da empresa. A gente vai falar sobre cada um desses níveis aqui e entender, né, qual que é a diferença entre eles, principalmente na questão temporal. Mas antes, tá, ainda passando aqui por essa ideia de objetivos que são estabelecidos, é interessante que os objetivos que vão ser estabelecidos dentro da empresa, eles sigam a metodologia SMART, tá, que vem lá do inglês, e que se a gente for traduzir, significa que esses objetivos, eles têm que ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais, né? Então, por exemplo, se o objetivo de uma empresa é aumentar as suas vendas, ela poderia trazer um objetivo específico de aumentar em 20% o número de suas vendas. Ele tem que ser um objetivo mensurável. Eu vou utilizar relatórios de venda, vou utilizar ali ferramentas que vão me possibilitar entender se eu estou conseguindo chegar perto daquilo que foi definido, né? Que é aquele objetivo específico de aumentar 20%.
Além disso, esse objetivo que foi definido, ele tem que ser alcançável. Não adianta eu querer colocar que o objetivo da minha empresa é aumentar em 200% o número de vendas, se esse é um objetivo que não vai ser alcançado, porque isso vai acabar frustrando aquelas pessoas ali que estão executando, né, a estratégia no sentido de aumentar essas vendas. Eles têm que ser relevantes, né? Esse aumento, então, nas vendas tem que ser relevante pensando na visão de longo prazo da empresa, né? É algo que a empresa deseja? Se ela estiver, por exemplo, numa estratégia de crescimento, faz muito sentido, então é relevante. E ele tem que ser temporal. Então, eu tenho que trazer aqui essa ideia, né, de que o objetivo é aumentar 20%, mas isso em quanto tempo? Em 1 ano, 2 anos, 3 anos? Eu tenho que estabelecer um tempo, né, porque senão acaba ficando muito genérico, tá? Então, é interessante que os objetivos aqui, tendo essa ideia aqui de planejamento e também de estratégia empresarial, é que eles sigam essa metodologia SMART, que isso vai facilitar o processo de implementação das ações na empresa. Bom, vamos falar então sobre os níveis hierárquicos do planejamento. E aqui a gente tem que ter um pouco de atenção, tá? Porque quando eu falo no planejamento estratégico, ele traz aquela ideia de estratégia que a gente estudou agora há pouco, né? Que é voltada para o longo prazo, que necessita de uma análise dos ambientes interno e externo, que vai ser tomada pelos líderes da organização, tá? Então, apesar de eu chamar de planejamento, na verdade, ele é associado com aquela ideia realmente de estratégia, tá? Então, ele é realizado no nível mais alto da organização, define a direção geral da empresa, estabelecendo a visão do futuro, a missão, objetivos e estratégias que serão adotadas para atingir esses objetivos. O principal objetivo dele é alinhar todas as áreas da organização e suas atividades em busca de um propósito comum, permitindo que a empresa se adapte às mudanças do ambiente externo e atinja sucesso sustentável a longo prazo, tá? Então, quais são as principais características aqui? Ele é definido pela alta cúpula da empresa, orientado ao longo prazo, ele traz essa análise dos ambientes interno e externo, e ele estabelece a visão de futuro, a missão e os objetivos também da empresa, tá? Tudo isso vai acontecer no planejamento estratégico, que é nada mais, né, do que a estratégia empresarial. Depois a gente vai ver os outros dois níveis hierárquicos, né? Planejamento tático e operacional, e a gente vai ver que eles trazem essa ideia de médio e curto prazo. E aí, né, de acordo aqui com dois autores, tá? Com o Djalma e também com o Chiavenato, a gente tem aqui as fases de elaboração do planejamento estratégico. Então vamos lá. De acordo com o Djalma, eu tenho o seguinte: diagnóstico estratégico, missão da empresa, instrumentos prescritivos e quantitativos e o controle e avaliação. Isso para que aconteça, então, o planejamento estratégico. No diagnóstico, vai ter uma análise da situação atual da empresa, envolvendo a identificação da visão, valores e também uma análise externa e interna e análise dos concorrentes, tá? Então, tudo isso vai acontecer aqui nesse primeiro passo do planejamento estratégico. Missão da empresa: a definição da missão e propósito, estruturação de cenários, estabelecimento de posturas estratégicas, tá? Depois, na sequência, eu tenho esses instrumentos prescritivos e quantitativos, que é a formulação e escolha de estratégias, estabelecimento de objetivos, desafios, metas, estratégias e políticas funcionais. Por fim, tá? Depois que eu tenho todos esses processos acontecendo, eu tenho o controle e a avaliação, que é o estabelecimento de indicadores de desempenho, avaliação de desempenho, análise de desvios e tomada de decisões corporativas. Isso de acordo com o Djalma, tá? De acordo com o Chiavenato, eu tenho o seguinte: a determinação dos objetivos empresariais, aquela visão mais geral, a análise ambiental externa, a análise organizacional interna, tá? Externa, concorrentes, interna, a própria empresa. Formulação das alternativas estratégicas e escolha da estratégia empresarial que vai ser adotada. E a gente viu que tem diferentes estratégias, né, que podem ser adotadas. A elaboração do planejamento estratégico e a implementação por meio de planos táticos e planos operacionais, que são aqui na sequência, né, o que a gente vai estudar. Começando pelo planejamento tático. Ele é o nível intermediário de planejamento empresarial, que se situa entre o planejamento estratégico, que é de longo prazo, e o planejamento operacional, que ele é de curto prazo. Então, no tático, eu vou ter como responsabilidade transformar as diretrizes estratégicas em ações mais detalhadas e específicas a serem implementadas em cada área ou departamento da organização, tá? Então, vamos lá. Planejamento estratégico, ele é orientado para o longo prazo, decisões estratégicas que vão ser tomadas pela empresa. A alta cúpula vai definir.
A partir disso, eu tenho que começar a trazer a estratégia, né, para as partes que são envolvidas, que vão ser elas que vão executar. Mas antes de chegar lá na ponta, né, que vai ser no funcionário da empresa, eu tenho um planejamento tático. Eu começo então a detalhar essa visão mais geral para cada departamento, para cada setor da empresa, né, para cada visão individualizada ali de setor da empresa. E a partir disso eu tenho um desmembramento, né, nos funcionários que vão estar lá fazendo as atividades da empresa. Mas antes de chegar lá, então, eu tenho planejamento tático. Entre as suas características, eu tenho o seguinte: ele é de nível intermediário, de nível gerencial, né, os gerentes ali de cada departamento. Aqui são os diretores, a alta cúpula da empresa. Ele tem uma abordagem que é de médio prazo. E ele é a decomposição do planejamento estratégico para cada setor, para cada área da empresa. Ele também, a gente pode considerar assim, ele é o elo entre o nível estratégico e o nível operacional. Ponto de atenção. Enquanto o planejamento estratégico ele permanece em um nível mais intelectual e conceitual, definições genéricas, refletindo as ideias e visões dos gestores, o planejamento tático ele desempenha um papel crucial na transformação dessas ideias em ações tangíveis, né? O que vai ser colocado em prática em relação àquilo que foi definido. Ele atua como uma etapa intermediária que permite que o planejamento estratégico ele saia do papel e seja implementado na prática, dando forma às estratégias dentro da organização, tá? E por fim, né, eu tenho o planejamento operacional. Ele vai ser o nível mais detalhado e de curto prazo do planejamento empresarial. Ele se concentra na execução das atividades e tarefas diárias que são necessárias para atingir os objetivos definidos no planejamento tático. Então, inicialmente, planejamento empresarial, visão de longo prazo. Depois eu tenho a decomposição, né, em cada unidade, cada área, cada setor da empresa, que é nível gerencial, e por fim eu decomponho mais, trazendo ações que são mais detalhadas, né, para a execução das atividades do dia a dia, que vão ser o que os funcionários vão fazer na prática, tá? Então, nesse nível aqui, nesse nível hierárquico, as ações elas são planejadas com um horizonte de tempo imediato, visando assegurar que as operações aconteçam de forma eficiente e eficaz. Entre suas características, tá? Ele é definido em nível operacional, né, de supervisão, tem uma abordagem de curto prazo e as atividades elas são detalhadas em etapas específicas, descrevendo o que precisa ser feito, por quem e em que prazo, tá? Então, eu tenho muitos detalhes aqui no planejamento operacional, diferente dos outros dois que a gente acabou de ver, né? Em alguma medida eu tenho um pouco mais de detalhamento no nível tático e praticamente nenhum detalhamento no nível estratégico. E aí, né, pensando na ideia de planos, que é o resultado concreto do planejamento, eu tenho o seguinte, tá? Eu tenho planos que eles são classificados como de procedimentos, de orçamentos, de programas e de normas e regulamentos. Então vamos lá. Planos do tipo procedimentos. Esses planos, eles focam nos métodos e são conhecidos como procedimentos. Eles fornecem as diretrizes, passo a passo, para a execução das atividades planejadas no âmbito do planejamento operacional. Então, no planejamento operacional tem os detalhes, né? Aqueles que vão focar nos métodos, no passo a passo para que essas atividades elas aconteçam, vão ser classificados aqui como planos de procedimentos. Tenho os planos de orçamentos. Esse é mais simples, tá? São relacionados aos recursos financeiros. Os orçamentos são específicos para o planejamento operacional. Detalham os recursos destinados ao planejamento imediato de despesas relacionadas às atividades operacionais, tá? Tenho também o plano programa, que são planos ligados ao tempo e que são representados aqui por programas ou programações. E incluem cronogramas que estabelecem as atividades a serem realizadas, indicando o momento específico de sua execução. O cronograma ele fornece uma sequência lógica para a execução de cada atividade, tá? Então, no programa ou programações eu vou ter essa questão temporal aqui, né, de entender em qual tempo vai acontecer determinada atividade. E, né, normas e regulamentos. Os planos relacionados aos comportamentos referem-se a normas e regulamentos. Estabelecem padrões e diretrizes comportamentais para os colaboradores, funcionando também como políticas a serem seguidas. É uma outra forma, né, um outro conceito aí da literatura que trata sobre esse tema, que também traz aí essas classificações diferentes para os planos em um contexto operacional, né, que é quando efetivamente a gente tem essas metas que são definidas. E aqui eu trago para vocês um exemplo de como é que funciona, então, essa hierarquia aqui dos níveis de planejamento. Inicialmente,
Eu tenho planejamento estratégico, que ele vai trazer aquela visão mais geral. Eu não tenho detalhamento aqui muito grande, tá? Mas o planejamento estratégico a gente viu que ele vai mobilizar toda a empresa, né? Vai mobilizar aí os recursos materiais, recursos pessoais e financeiros da empresa, para que todo mundo esteja alinhado e consiga aqui alcançar os objetivos almejados. A partir do estratégico, que ele é de longo prazo, eu decomponho esse planejamento em cada setor, em cada departamento, em cada área da empresa, tá? Então, por exemplo, departamento aqui da área de marketing, da área de finanças e da área de RH. Para cada um desses, então, eu vou ter um planejamento que é de médio prazo e que passa a ser mais detalhado do que o planejamento estratégico, tá? Isso acontece no nível tático, planejamento tático. A partir disso, tá, eu chego no nível operacional. Então, por exemplo, dentro da área de finanças, eu vou ter o pessoal que vai trabalhar com a gestão de fluxo de caixa, que são as atividades do dia a dia, né? As pessoas vão estar trabalhando aí diariamente, entendendo o que está entrando e o que está saindo da empresa. E daí aqui eu vou ter a definição de curto prazo, né? De quais vão ser as atividades que vão ser executadas aqui. O que o pessoal vai ter que fazer dia a dia? Quais são as metas, né? Qual que é o cronograma de atividades? Isso no nível operacional. E isso eu vou ter, né, um nível operacional para cada um dos departamentos da empresa. Então aqui eu vou ter atividades do dia a dia, aqui também, tá? E eu passo a ter um detalhamento muito grande, tá? Então essa é a diferença na questão temporal e também no nível de detalhamento em relação ao planejamento dentro de um contexto empresarial. E para resumir aqui, tá? As principais características em relação também aos níveis em que são tomados essas decisões, no planejamento estratégico, eu tenho que quem vai definir é a alta administração. Ele vai trazer a visão da empresa, impacta toda a organização, tem uma forte orientação externa, foca no longo prazo, são objetivos gerais e planos genéricos. No nível tático, eu tenho a definição por parte dos gerentes, né? Nível gerencial, visão por unidade de negócio ou de departamento, foco no médio prazo e definição das ações por departamento. Já no nível operacional, né, de supervisão, a definição do planejamento acontece pelos supervisores, são visão por tarefas rotineiras, foco no curto prazo e definição de objetivos e resultados específicos, tá? Por que eu fiz a questão aqui de elencar as características e elencar também quem é que é responsável por definir como que vai acontecer o planejamento? Porque em prova acontece de cair muitas questões dessa forma, tá? A questão vai lá e detalha que os objetivos são gerais, que os planos são genéricos, que a ação é voltada no longo prazo. E a questão ela nos pergunta, né, se é planejamento estratégico, tático ou operacional. E aí, se a gente lembrar de associar essas características a cada um dos níveis hierárquicos, a gente nunca vai errar algumas dessas questões, tá? Porque a gente pega exatamente aquilo que aparece em prova, tá? Então, foquem bastante nisso. Só para a gente resumir: planejamento estratégico, visão geral. Planejamento tático, visão por unidade de departamento, área ou setor da empresa. Nível operacional, tarefas rotineiras, tarefas do dia a dia, detalhamento muito grande. Durante 20 anos, uma empresa realizou exclusivamente as atividades de perfuração para extração de óleo bruto e bombeamento do óleo bruto. Recentemente, os diretores dessa empresa observaram que os custos de transporte do óleo bruto subiram muito e decidiram que a empresa ela passaria a transportar o óleo bruto até as refinarias. Antes não era ela que fazia, né? Ela só fazia a perfuração e a extração. A partir de agora, então, ela vai começar a fazer o transporte também. Esse movimento de estratégia corporativa deixa a tal empresa mais próxima de interagir diretamente com os consumidores de combustível. E é classificado como, bom, né, se a empresa ela está pegando mais partes aqui do processo produtivo e ela está chegando mais próxima do consumidor, eu estou tendo uma integração vertical e essa integração vertical ela é para frente, tá? Então, resposta aqui na letra B. Dentro do processo organizacional, o planejamento administrativo ele apresenta níveis temporais. Aquele que visa ações concretas, de curto prazo, com cobrança de resultados, ele é conhecido como de qual nível, né? Se falou de curto prazo, falou de ações concretas, detalhadas, eu estou falando aqui, né, do planejamento operacional. Não resolutivo, vocacional, eles nem aparecem nesse contexto aqui de níveis hierárquicos, tá? O estratégico é de longo prazo e o tático é de médio prazo. Em relação às estratégias genéricas,
planejamento, tático, operacional, balanço, scoreboard, processo decisório, julgue o próximo item. Uma empresa que se dedica a prestar atendimento personalizado a seus clientes e a usar em seus produtos matéria-prima de alta qualidade, independentemente dos custos envolvidos, adota uma estratégia de enfoque. Não, né? Ela adota uma estratégia de diferenciação, porque ela está priorizando aqui a alta qualidade, sem se importar muito no valor final do seu produto. A estratégia de enfoque é se ela focasse em um nicho específico, e daí ela poderia utilizar um enfoque por custo ou um enfoque por diferenciação, tá? Então essa daqui está errada porque ela adota uma estratégia de diferenciação. O tipo de planejamento que tem por finalidade otimizar determinada área de resultado da empresa, definindo as principais ações por departamentos que tem um enfoque no médio prazo, é denominado planejamento, né? Lembrem, departamento, setor, unidade, área. A resposta é planejamento tático, que é intermediário, tá? E falou ainda médio prazo para não deixar dúvida. O planejamento estratégico de uma organização contempla objetivos que especificam os resultados esperados de grupos ou indivíduos. Não, né? Planejamento estratégico ele é bem generalista. Possui orientação de médio prazo, longo prazo. Traz objetivos gerais e planos genéricos. Sim, de fato, né? Muito generalista. Define as principais ações a serem empreendidas por cada departamento. Esse é o tático, tá? É realizado pelo nível gerencial, ou seja, pelos gerentes. Novamente, o tático. Na elaboração de um planejamento estratégico, a avaliação dos resultados precede a etapa de formulação de alternativas estratégicas. Eu estou falando que eu vou fazer a avaliação de resultados antes de formular as alternativas estratégicas. Está errado, né? Primeiro eu tenho essa formulação das alternativas estratégicas, tem uma série de passos que acontecem, né? Para só no final eu ter a avaliação dos resultados. Eu preciso ter, né, esse caminho lógico. Então está errado. Para que uma empresa possa sair de sua posição atual, chegar às posições desejadas a curto, médio e longo prazo e concretizar suas principais metas, é necessário realizar um planejamento estratégico, iniciando pelo diagnóstico estratégico. Sim, né? De acordo com o Djalma, a gente tem, né? Deixa eu voltar aqui. A gente tem uma sequência de passos ali em relação a como que o planejamento estratégico vai acontecer. Então, segundo ele, o primeiro passo é o diagnóstico estratégico. Depois eu vou ter a missão da empresa, os instrumentos prescritivos e quantitativos e, por fim, o controle e a avaliação. Então, essa daqui, ela está correta, né? Cadê ela? Certo. O planejamento estratégico ele possui uma extensão temporal de longo prazo e ele é micro-orientado, com o objetivo de abordar detalhes relativos à tarefa. Não, né? Planejamento estratégico, ele de fato é de longo prazo, mas ele é macro-orientado, porque ele vai considerar o ambiente externo, ele é fortemente voltado ao ambiente externo. Então tá errado quando fala que ele é micro-orientado. Micro é se fosse só olhando a questão interna da empresa, tá? O processo de planejamento operacional compreende as etapas de análise de objetivos, planejamento do uso do tempo, planejamento dos recursos, avaliação dos riscos e previsão dos meios de controle. A gente tem então no planejamento operacional todos esses detalhamentos aqui de análise dos objetivos, planejamento do uso de tempo, dos recursos, avaliação dos riscos. Sim, né? Planejamento operacional ele é bem detalhista, ele traz muitas ações concretas que vão acontecer ali. Então, tá correto, tá? Não teria como dizer que não está. O planejamento define a missão e os objetivos da organização, considerando, dentre outros fatores, as ameaças e oportunidades do ambiente. Análise do ambiente externo, tá? Falou em missão, falou objetivos da organização, falou visão, valores, tá falando aqui do planejamento estratégico, tá? A atualização de registros e processamento de benefícios são exemplos de atividades de gestão de pessoas executadas em qual nível? Ambiental, tático, administrativo, estratégico, operacional. Então, atualizar registros e também ficar fazendo processamento de benefícios é uma atividade rotineira, do dia a dia, operacional. Então, isso vai acontecer no nível operacional. A função planejamento, dentre as básicas da administração, é caracterizada por procurar descobrir novas oportunidades, antecipar e evitar problemas, desenvolver um efetivo curso de ação, além de compreender as incertezas e os riscos das várias opções que se oferecem. Há 3 tipos de planejamento. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de planejamento que é realizado pelos executivos de alto nível hierárquico,
é definido em um horizonte temporal abrangente e tem por propósito a sobrevivência e o crescimento da empresa, a eficiência a longo prazo. Né? Então, percebam que eu já fui destacando aqui, né, as características que estão associadas ao planejamento estratégico. Todos os diretores de uma empresa foram convocados para 3 dias de discussões a respeito de qual seria o posicionamento da empresa para os próximos 4 anos. Para dar suporte à discussão, foram levantados dados de vendas e ações promocionais dos concorrentes, hein? Do comportamento dos consumidores e das perspectivas da economia nacional. Né? Tudo que ele falou aqui, né? Ambiente externo da empresa. Essas discussões servirão para a elaboração de um plano classificado como plano. É um plano mais geral e que vai trazer características aqui, né, do ambiente externo. E isso acontece no nível estratégico. O que abre assim uma certa discussão é em relação aqui à questão temporal, né? Porque a questão falou próximos 4 anos e ela entendeu isso como algo de longo prazo. Acho que depende um pouco, tá, do tipo de organização. Mas ela também falou, né? Todos os diretores é a alta cúpula da empresa, então faz sentido aí ser em nível estratégico. A intersecção entre a estrutura e a estratégia organizacionais tem relação direta com os níveis de influência e seus desdobramentos hierárquicos. Em uma fábrica, um diretor ele cria uma estratégia genérica, mas em vez de passar ao nível seguinte, resolve implementá-la diretamente junto aos operários, tá? Nível operacional. Então, ele sai de uma estratégia genérica, planejamento estratégico, e ele vai direto para o nível operacional. O que ficou faltando aí, né? Ficou faltando justamente o planejamento tático, que ele é intermediário entre esses dois. Então, nesse caso, percebe-se que em sua ação, o diretor ele prescindiu de um nível hierárquico, ele deixou de lado. Tal nível é o nível tático, tá? Resposta aí na letra D. É uma estratégia de manutenção de uma organização. A gente viu, né, que podem ser adotadas estratégias de crescimento, desenvolvimento, manutenção e sobrevivência. De manutenção, então, política de redução de custo é um exemplo de estratégia aqui que vai ser de sobrevivência. A procura pelo domínio de um segmento de mercado, ou seja, um nicho. Atuar em um nicho específico realmente é uma estratégia de manutenção, tá? Então, tá aí na letra B. O desinvestimento, estratégia de sobrevivência. A procura por novos mercados e clientes diferentes dos já conhecidos, aí é de crescimento. A busca pela diversificação, observados a disponibilidade de recursos e as oportunidades do ambiente. Aí é de desenvolvimento ou de crescimento, mas não de manutenção. Executivos traçam estratégias de acordo com o seu perfil, combinadas com os objetivos organizacionais, muitas vezes delineados pelo alto escalão da empresa. A literatura sobre estratégias de produção salienta existir basicamente 3 tipos de estratégia e que são adotados conforme a situação que a empresa se encontra em determinado momento. São elas: estratégia de sobrevivência, manutenção, de crescimento ou de desenvolvimento. Olha, tanto que, de acordo com essa literatura, né, acabou utilizando aqui de crescimento e de desenvolvimento como sinônimo. Tudo bem, são realmente estratégias que podem ser combinadas. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de estratégia de sobrevivência. E aí a gente tem duas, né? Que é quando aquela empresa está numa situação caótica. Ou vai ser desinvestimento ou vai ser redução de custo. Já está aqui na letra A, né? Estabilidade, especialização, nicho são exemplos aqui de estratégias de manutenção. E inovação é um exemplo de estratégia de desenvolvimento. Atualmente, a complexidade dos cenários macroeconômicos afeta as organizações empresariais quanto ao seu posicionamento no mercado, a sua estruturação para atendimento às demandas e as várias outras atividades que precisam ser realizadas para que a empresa possa ter uma boa perspectiva em relação à competitividade e à sua sobrevivência no mercado. Nessa perspectiva, a função da administração, que considera os cenários macroeconômicos para a elaboração das estratégias, é a organização, a direção, a coordenação, planejamento, o controle ou planejamento. Dadas as alternativas aqui, né, só pode ser aqui o planejamento. E o planejamento, de fato, tá, ele é uma função administrativa. Ele vai considerar os cenários macroeconômicos e um nível estratégico, a gente tem que lembrar disso. Mas, como a questão falou só planejamento, de maneira geral a gente pode entender que sim, já que ele é uma função da administração. Um dos principais papéis das pessoas que ocupam cargos executivos em uma organização
é escolher a estratégia mais adequada, tendo em vista o ambiente, as competências internas e o objetivo estabelecido. Em um ambiente com predominância de ameaças, mas no qual a organização possui uma série de pontos fortes que viabilizam manter a posição conquistada no mercado, a estratégia de manutenção é a mais indicada. São consideradas formas de estratégia de manutenção, exceto qual estratégia que não é, então, de manutenção. Estabilidade é manutenção, nicho também, especialização também, e inovação não, né? Inovação vai ser uma estratégia de desenvolvimento. Em um cenário classificado como de sobrevivência, a organização deve adotar a estratégia de fortalecer seus pontos fortes para aproveitar as oportunidades. Não, né? Numa estratégia de sobrevivência, o principal objetivo é continuar no mercado. E para isso a empresa ela vai reduzir custos, vai fazer desinvestimento. Então essa daqui está errada. As ações características da estratégia de sobrevivência incluem, já está aí na letra A, né? Redução de custos, né? Vai cortar despesas desnecessárias. Especialização da organização, expansão da organização. Especialização vai trazer a ideia de estratégia de manutenção, expansão de crescimento. Diversificação horizontal e diversificação vertical, né? Está aqui relacionado com a ideia de capacidade produtiva, né? Na horizontal, ela vai se alinhar com outras empresas para conseguir ter uma participação de mercado maior. E aí, nesse caso aqui, vai ser uma estratégia de crescimento. Na diversificação vertical, ela vai adotar aqui mais processos produtivos, né? Pode ser uma integração vertical para frente ou para trás. De qualquer forma, também, ela vai trazer uma maior participação no mercado. Está mais alinhado com a estratégia de crescimento, desenvolvimento, não com a estratégia de sobrevivência. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula e agora eu quero mostrar para vocês como é que é a plataforma do curso completo. Então, compartilhando aqui na tela com vocês, eu estou acessando a plataforma que é o que vocês vão ter acesso caso vocês façam a compra do curso, tá? O link está aqui, primeiro o link na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. O meu curso, como eu comentei para vocês, ele contempla 3 disciplinas. Essas disciplinas, elas estão organizadas aqui em trilhas, tá? Então, acessando, vocês vão ter acesso aqui a conhecimentos bancários, atualidades do mercado financeiro e vendas e negociação. Por exemplo, se eu quiser ter aulas aqui de vendas e negociação, eu vou abrir essa trilha e ele vai me puxar aqui o conteúdo programático de vendas e negociação. Se eu quiser ter aulas de conhecimentos bancários, eu volto aqui e acesso conhecimentos bancários, ele vai me puxar todo o conteúdo programático de conhecimentos bancários. E agora eu vou mostrar para vocês o que a plataforma lá traz, além do que a gente tem aí no YouTube, tá? Então, para conhecimentos bancários, eu tenho um total de 8 módulos. As aulas, elas estão dentro de cada um desses módulos. Então, no módulo 1, que é de Sistema Financeiro Nacional, eu vou desde a primeira aula até a aula 11. E aí, começa o módulo 2 com a aula 12 e assim por diante, tá? Primeiro conteúdo de cada módulo é a apostila em PDF referente àquele módulo, tá? Então, clicando aqui, vai abrir essa página e aqui embaixo, em materiais, vai ter a apostila referente a esse primeiro módulo. Para o módulo 2, também tem uma apostila lá. Fazendo o download, eu vou ter acesso aqui à apostila, tá? Eu tô aqui com a apostila completa só para mostrar para vocês. E uma coisa que o pessoal me pergunta, né? Quantas páginas, Renan, tem a tua apostila? Bom, de conhecimentos bancários, a apostila ela tem 461 páginas nesse momento aqui, tá? E aí, se eu descer aqui para baixo, vai ter o sumário, ele está organizado de acordo com as aulas, tá? Que a gente tem disponibilizados aí na plataforma. E aí, por exemplo, né, se eu quiser acessar a aula 1, que é de Sistema Financeiro Nacional, vai aparecer aqui na apostila todo o conteúdo da primeira aula, só que de maneira escrita, tá? Então, para quem gosta de ler material em PDF, dá para passar por todo o curso apenas pelo material em PDF. Embora eu recomendo, né, que seria interessante mesclar aula em PDF e também as videoaulas, porque dessa forma vocês vão fixar melhor o conteúdo, principalmente aonde vocês tiverem mais dúvidas, tá? A apostila ela é toda esquematizada para facilitar a compreensão, eu destaco as principais informações também, e no final de cada aula aqui da apostila, vocês vão ter as questões referentes àquela aula e elas estão todas comentadas aqui em texto também, tá? Então, eu comento a resposta correta e venho aqui e também falo por que as demais estão incorretas quando é necessário, tá? Então,
Isso para cada uma das aulas. Se a gente for descendo aqui, né, vai aparecer as demais aulas aí, Conselho Monetário Nacional, Banco Central, Comitê de Política Monetária e assim por diante, tá? Então, primeiro conteúdo é a apostila. Daí tem a apostila de conhecimentos bancários, vendas e negociação e atualidades no mercado financeiro. Essa de 460 páginas que eu abri aqui é só a de conhecimentos bancários, tá? No final de cada módulo, tem aqui um material de resumo direcionado, tá? Então, é um material para quem quer fazer revisão. Estou com ele aberto aqui, vocês vão ver que ele é diferente dos slides. Ele é um material que ele é mais condensado e que, na minha visão, ele vai ser útil para vocês quando vocês tiverem passado por todo o conteúdo e vocês quiserem apenas revisar o que foi visto, para não ter que assistir a aula de novo, tá? E aí, né, pelo material aqui, se vocês daqui a pouco perceberem que uma informação ela não está tão clara, daí talvez faça sentido voltar. Se não, dá para ficar apenas revendo esse material de revisão. Tem pessoas que gostam de fazer seus resumos, né? Mas para quem não quer fazer, quem quer ganhar tempo, já está aí então pronto o material de resumo direcionado sempre ao final de cada módulo, tá? E depois de cada aula, eu também tenho as questões aqui. Então, aula 1, questões da aula 1. Aula 2, questões da aula 2. Então, abrindo aqui as questões da aula 2, tá? Eu consigo resolver aqui na plataforma na forma de um quiz, tá? Eu consigo marcar aqui quais são as corretas e ao final ele vai me dar aqui qual que foi a minha pontuação, quanto que eu acertei. E aí eu vou ver como é que tá o meu desempenho. Abaixo aqui vai ter o vídeo de correção, tá? Então, além de ter a correção na apostila, tem também eu fazendo a correção em vídeo. Nessa primeira aula, eu deixei a correção gratuita no YouTube, mas para as próximas aulas, a correção só vai ter acesso quem tem acesso à plataforma, tá? Daí eu faço a correção aqui em vídeo, destacando aí a alternativa correta e por que que as demais estão incorretas, tá? Então, para cada aula, tem essas questões aí referente à aula. E no final do curso aqui, né, aqui embaixo, eu tenho o banco de questões de conhecimentos bancários, para conhecimentos bancários, e também vou ter um banco de questões para vendas e negociação e atualidades no mercado financeiro. O que é esse banco de questões? Aqui eu vou ter todas as questões do curso, tá? De todo o conteúdo daquela matéria, e quando eu começar o quiz aqui, ele vai me jogar 20 questões aleatórias, tá? Ele vai puxar do banco de questões 20 questões, e quando eventualmente repetir uma questão, essa questão ela vai vir com as alternativas trocadas para que a gente não decore a ordem da questão, né? Para que a gente tenha algo mais desafiador. Então ele puxa aqui CVM, fundos de investimento, ele vai puxando aqui questões que são aleatórias e é como se vocês estivessem resolvendo uma prova a cada vez que vocês começarem esse quiz, tá? E aí vocês vão ver como é que está o desempenho de vocês em geral em conhecimentos bancários. Se daqui a pouco uma matéria ela não está fluindo tão bem, vocês reforçam ela vendo a aula, vendo a apostila novamente, tá? Então tem banco de questões para conhecimentos bancários, para vendas e negociação e para atualidades no mercado financeiro. E aí eu vou alimentando esse banco de questões conforme eu for elaborando as questões exclusivas para vocês que aparecem nos simulados, tá? E também, né, em cada aula, né, quem tem acesso à plataforma pode fazer o download aqui dos slides que eu utilizei na aula. Então, por exemplo, estou acessando a aula 1 aqui, que é a que vocês assistiram, tem o vídeo da aula e embaixo em materiais aqui tem um slide referente a essa aula. E aí, o slide vocês já viram, né, que é exatamente o que está ali no vídeo. Ele é um material mais completo do que o resumo direcionado, tá? E embaixo aqui também tem as questões referentes a essa nossa primeira aula, só que aqui sem as respostas, caso vocês queiram fazer diretamente no material em PDF, tá? Então, em resumo, a plataforma, ela traz esse conteúdo adicional, traz os slides, traz a apostila em PDF, traz as questões na forma de quiz, traz o banco de questões com todas as questões comentadas, tá bom? Primeiro, link na descrição para quem quiser ter acesso aí a essas 3 disciplinas do concurso do Banco do Brasil. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa primeira aula. Não esqueçam de deixar o like, tá? Vou indo nessa, desejo a vocês toda a sorte na preparação rumo à aprovação no Banco do Brasil. Um abraço e até mais.